Deputado federal, é o Mar José Vieira Nascimento. Deputado, muito bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Zé Eduardo. Prazer muito grande falar contigo. Tudo ótimo, amigo. Pois é, deputado, estamos aí numa situação difícil, complicada, Covid, CPI. O senhor está acompanhando a CPI da Covid aí, qual o cenário que você faz dessa CPI da Covid que estamos vivendo aí, o senhor como deputado federal baiano? Olha, eu acho que no momento adequado, talvez ela fosse positiva. Nesse instante, eu não vejo nada de positivo que a gente possa trazer para o país, de benefício para o país. Afinal de contas, o que é que estão procurando investigar mesmo? Tem alguma coisa, por acaso, que o presidente tenha feito que ele não assuma e que precisa ser investigado? A defesa da cloroquina, a tese contra o isolamento social, tudo isso aí são posturas absolutamente assumidas pelo presidente. Agora, se quer fazer uma CPI para investigar se alguém trouxe algum tipo de prejuízo para o país, teve alguma responsabilidade com as mortes que aconteçam, seja no governo federal, estadual ou municipal, isso faria depois da pandemia. Acho que a gente tinha que estar muito mais focado agora, porque a pandemia tem duas consequências. Uma é votar as coisas que facilitem a gente a trazer mais vacina num tempo mais rápido, que não cria embaraços na diplomacia internacional com referência a gente poder trazer as vacinas, e, de outro lado, votar os projetos que tratem da recuperação da economia, que é o efeito colateral da pandemia. Todos os países do mundo estão fazendo isso. Estados Unidos está com pacotes de obras de infraestrutura da ordem de 4 trilhões de dólares. E a gente aqui, vagarosamente, votando algumas coisas. Daqui a pouco nós vamos ficar para trás de novo. Mas o que nós temos assistido aí, eu tenho perdido muito pouco tempo nisso, temos dedicado a outras coisas, outras pautas mais positivas. Mas o que a gente vê rapidamente nos jornais são cenas ruins de senadores se digladiando. Ontem mesmo, vocês viram aí no Jornal Nacional, cena do senador Flávio com o senador Renan. Não vejo nada de positivo naquilo. Agora, deputado, pelo menos na CPI, ficou claro para todos nós, ou não para o senhor, a compra de vacinas poderia ter adiantado e muito a imunização dos brasileiros. Pelo menos foi o que disse o dirigente da Pfizer. Mas tem alguma coisa dessa para ser investigado? Isso tudo nós acompanhamos. Todas as tratativas que estavam tendo da Pfizer. O fato é o seguinte: eu acho que é muito mais trabalho da PGR do que do próprio CPI. Não vejo o que ser investigado. Se você for recolher as falas do presidente ali naquele cercadinho, as lives dele de quinta-feira, tem alguma coisa, por acaso, que ele nega? Ele fala na cloroquina até hoje. Aí nós temos um limiar muito subjetivo para dizer, ao pedir ao povo que não siga a orientação dos governadores e dos prefeitos e não mantenha isolamento social, isso é crime? Ao dizer ao povo incentivar o uso da cloroquina, isso é crime? Isso é confessado. O presidente continua a fazer todos os dias. Se for, é caso para o Ministério Público. Tem mais o que ser investigado, pelo menos ao meu ver, com referência a isso, eu vejo a CPI muito mais como um palanque nesse instante do que como algo concreto que vai trazer algo de resultado positivo para o país. Como o senhor avalia a postura do presidente da República nessa pandemia que estamos vivendo com 422 pessoas mortas? Olha, eu sou absolutamente pela ciência. Se a ciência diz que o isolamento social é o caminho mais correto do enfrentamento, sobretudo no momento em que nós não tínhamos, nós estamos lidando com um vírus absolutamente novo, que a gente não sabe qual o tratamento correto. Quando se iniciou o tratamento, tinha um protocolo que foi mudando aos poucos e que hoje já é completamente diferente. Ninguém, médico nenhum sabia, nenhum tinha o domínio do que deveria acontecer. Quando se discutiu, por exemplo, cloroquina no início, tinha gente que defendia, tinha gente que não defendia, hoje é totalmente condenado. Mas a gente tem que ir pela ciência. Se tem um protocolo novo que está sendo defendido, é isso que nós temos que seguir. Fora o protocolo, o que se tentou com o isolamento social? Ganhar tempo. Ganhar tempo para assegurar de que todas as pessoas tivessem acesso ao hospital na hora que precisasse. Por isso eu sempre elogiei, todas as vezes que me pronunciei
ou pessoalmente ou via rádio, muitas aqui pela metrópole, no sentido de que era elogiável a postura, por exemplo, do governador Rui Costa e o ex-prefeito Assemineto, na atuação em conjunto, a despeito das diferenças partidárias, ideológicas, políticas que os separam. Eles tiveram a capacidade de, no momento de dificuldade, unirem forças para evitar o quê? O colapso. Colocando mais vagas, e todos os dois fizeram, tanto o Estado quanto o município, e sem esquecer, Eduardo, que a despeito de tudo que o presidente Bolsonaro fala, 90% de tudo que foi feito, tanto pela Prefeitura de Salvador quanto pelo governo do Estado, foi financiado com recursos federais. Então, a despeito do que fala, nós votamos no Congresso, demos as condições ao governo federal e o governo federal financiou. O ano passado nós tivemos um déficit público através de um orçamento de guerra da ordem de 700 bilhões, todos eles investidos no combate à pandemia e todos eles com recursos federais. Então, a despeito do que o presidente fala, a despeito do que ele pensa, o governo federal investiu. Agora, seria muito melhor se ele tivesse dado o exemplo, feito, além de ter esse envolvimento da Prefeitura de Salvador com o governo do Estado, tivesse junto ali também o governo federal defendendo a mesma coisa, tendo o mesmo tipo de linguagem, isso ajudaria bastante. É claro que eu fico ao lado da ciência e condeno essa postura negacionista. Bom, deputado, vamos falar de política. Essa semana, não sei se o deputado soube ou viu, o deputado é bem antenado, eu entrevistei o ex-presidente do Congresso, Rodrigo Maia. Aqui. Ele está com foco bastante. Acho que ele vai transferir o título eleitoral dele aqui para a Bahia. Que ele conseguiu audiência contigo, Zé, mas passou aí, tem uma semana que está uns 4 ou 5 entrevistas no interior da Bahia. Talvez o Rio de Janeiro não queira ouvi-lo, cansou dele. Aliás, na última pesquisa da Atlas, ele saiu como político mais odiado do Brasil, com 78% de rejeição. Os cariocas cansaram dele, ele parece estar querendo falar muito aqui, e falando muita besteira aqui nas terras da Bahia. Deputado, o senhor traiu o Rodrigo Maia por cargo? Quem conhece minha história sabe que eu não traio ninguém. Ao contrário. Quem conhece a história do Botafogo sabe quem é que trai. Pois é. O senhor está mudando de partido, deputado? Olha, eu estou em conversas, nós temos um projeto para a Bahia. Todas essas conversas, diga-se de passagem, do conhecimento e alinhado com a Semineto. Nós haveremos de ter um projeto novo para a Bahia para ser apresentado ano que vem. Por conta desse projeto, nós precisamos ter 5 ou 6 partidos fortes que deem sustentação. A articulação política do nosso grupo tem avançado na direção de atrair o PDT e o PL, que acabam de ser expulsos da base do governador Rui Costa. O PSL é o mais importante de todos os partidos por conta do desempenho na última eleição, e aí tem um tempo de televisão que é muito valioso, estrategicamente é importante para a gente, também no cenário nacional. Tem uma relação de proximidade e amizade muito grande com o presidente Luciano Bivar, que me convidou. Nós já tivemos conversas também com a deputada Daiane, que reforçou esse convite. Estamos analisando, faço parte de um grupo, tenho muitos prefeitos, muitas lideranças ligadas a mim, tenho conversado com vários amigos, deputados atuais de mandatos federais, estaduais, ex-deputados. Afinal de contas, eu me sinto muito bem no Democratas, fui líder do partido, tenho desempenhado funções importantes no Congresso Nacional e só justificaria uma mudança dessa se fosse parte de um todo, de um projeto que envolva muita gente, para a construção de um grupo que seja a peça principal. Se esse desafio que nós estamos tentando botar de pé, ainda muito na base do planejamento, for passar a ser trabalhado em conjunto com muita gente para servir que a gente seja o alicerce principal de uma nova proposta de governo para o Estado, aí nós vamos fazer. Se for simplesmente uma questão, um nascimento, eu prefiro ficar onde está, porque eu me sinto muito bem com os companheiros do Democratas. A volta de Lula, deputado, pela pesquisa que a gente está vendo aí na Folha de São Paulo, ontem a pesquisa bateu Lula com, acho que foi 41-23, eu não sei bem, assim, um número que surpreendeu a muita gente. Bolsonaro até 2 meses atrás, Bolsonaro estava liderando e deu um reviravolta aí. A volta do Lula muda o cenário político do Brasil, inclusive na Bahia?
Claro que muda. O presidente Lula é uma liderança sem conteste da esquerda, fez uns governos, ele tem uma capacidade muito grande de se comunicar, uma capacidade muito grande de desenvolver versões, né? Ele vai ter que lidar com o passado, é claro, coisas que ele não assume responsabilidade, mas que efetivamente existiram, muita coisa que vai ter que ser explicada quando eles estiveram no poder, mas efetivamente é uma força que polariza a eleição. Se pensa muito, se fala muito na criação de uma terceira via, a presença do presidente Lula nas eleições. Hoje, no cenário de hoje, aqui um ano pode ser completamente diferente, mas no cenário de hoje traz um clima de polarização entre ele, que representa uma expectativa de poder muito grande, e o atual presidente, que já é o poder. Nós temos aí, pelo menos no cenário de hoje, uma luta entre quem está no poder e quem representa a maior expectativa. Deputado, vamos falar da Codevasf, tá bom? O senhor teme uma CPI dentro ali do Congresso ou no Senado em relação ao tratoraço, como vem sido noticiado aqui no país? O que é que está acontecendo lá no tratoraço? Explica para a gente aí, deputado. Absolutamente, vai dar condição de demonstrar como é que você pode mostrar que o Estado brasileiro pode ser eficiente. Eu sou responsável pela indicação do atual presidente da Codevasf, um garoto jovem, filho de uns amigos meus, que ele trabalhava na Odebrecht, fazia uma obra em Brasília, e aí conheceu uma moça lá, casou, tinha um filhinho, e a Odebrecht transferiu ele, estava fazendo uma obra no Pará. Eu convidei ele para indicá-lo para assumir a presidência da Codevasf. Desde que ele assumiu, eu disse a ele, olha, aqui você tem que botar para as coisas funcionarem, ter resposta rápida. Se você conseguir isso, o orçamento que é feito no Legislativo, os senadores vão colocar mais recursos para a empresa. Quando ele assumiu, tinha um investimento da ordem de 300 milhões de reais e foi para 3 bi. E aí, Zé Eduardo, sabe o que aconteceu? Aqui da Bahia, por exemplo, deputados do PT que botavam recursos no governo do Estado para a máquina, que a gente sempre botou, levava 3, 4 anos para receber. Lá na Codevasf, as pessoas estão chegando na ponta em 6 meses a 1 ano. A diferença é essa. Tanto é que o investimento da emenda de bancada no nosso Estado, que era de 20 milhões, foi para 120 milhões. Olha que a bancada do governo do Estado, referente aos 39 deputados baianos, são 2/3. E todos os deputados, quase todos os deputados do PT, todos aqueles que têm algum tipo de votação na área da Codevasf, preferiam fazê-lo através da Codevasf do que através do governo do Estado, pela rapidez e pela entrega. Se você convidar qualquer um deles, vão ver que eles são testemunha. E era bom que fizesse para poder desmistificar quem é que recebeu, que você vai ver lá a indicação de membros. Agora, eu pergunto a você, Zé, chama aí deputado da oposição e do governo do Estado e pergunta se o governador Rui Costa atende a algum deputado da oposição na execução do orçamento do governo do Estado. Isso é desde que descobriu o Pedro Alves Cabral. Olha aí qualquer município do Estado, a base do prefeito Bruno Reis, qual é o tratamento que é feito na execução do orçamento do município, dos vereadores de oposição, pergunta aos vereadores de oposição. Então, até porque eu, quando era deputado de oposição do governo federal, por exemplo, nunca fui no ministério. Você tinha dificuldade de agendar, você não consegue resolver as coisas. Esse mesmo, a dificuldade, os deputados de oposição devem estar passando, e deve-se dizer, nunca no governo federal tanto teve vez deputado de oposição. Se pedirem, e começou a mostrar, você viu aí o senador Humberto Costa questionar, falar de tratoraço, e o ministro Rogério Marinho mostrando lá uma emenda de 12 milhões de que ele foi contemplado. É só investigar. Eu acho que era bom investigar para mostrar a forma republicana de atuação do órgão. E eu desafio a você entrevistar um só deputado do Estado da Bahia, seja de que partido for, para dizer que não tenha sido tratado bem na Codevasf, tanto nacional quanto as superintendências estaduais. Você vai ver que é o melhor órgão, que melhor funciona. Queria que os outros órgãos do governo federal funcionassem tão bem e tão contentes. Tanto é assim que todo Estado quer levar a Codevasf para atuar. O Amapá levou, Paraíba levou, Pernambuco levou, e aqui na Bahia nós tínhamos 220 e poucos municípios atendidos, nós ampliamos para todo o Estado.
Todo o estado da Bahia hoje é contemplado e vocês vão ver. Se for crime levar benefícios para o município, eu sou o maior criminoso da Bahia, porque os meus municípios, graças a Deus, nem o prefeito não precisa nem procurar governo do estado, têm sido bem atendidos. Eu fui líder, sou conhecido e chego em Brasília segunda-feira cedo e saio quinta, andando de ministério em ministério, colocando recursos. Hoje o orçamento é impositivo. A gente trata, e aí não é o governo, a gente trata o orçamento na CMO e depois no plenário. E eu trato de cuidar dos municípios do estado. Todo aquele que se dedica a isso, por exemplo, faz sua entrevista aí com o deputado Nelson Pellegrino, ele foi da CMO várias vezes, pergunta a ele sobre a Colevaz, pergunte a ele como é que faz as coisas. Ele é um dos deputados mais diligentes no atendimento. E aí é claro que é diferente daquele deputado que prefere ficar no microfone só no discurso. Isso é perfil de atendimento de cada um. Mas é louvável. Se trouxer para mim, eu sempre assinei toda a CPI que me traz. Trouxer, eu assino embaixo para vocês mostrar o exemplo de empresa pública que é a Colevaz para o Brasil. Deputado Elmar Nascimento, um abraço, muito obrigado pela participação aqui. Com mais tempo, vou requisitar o deputado, tá bom? Abraço, Zé. Sempre um prazer falar contigo, irmão. Abraço, meu amigo, um bom dia.